Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro estudo do livro Iniciação ao Espiritismo. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 30 e isso pode até causar uma surpresa. Por que começamos pelo capítulo 30 e não pelo capítulo número 1? É porque no capítulo 30 do livro que nós estamos estudando, Teresinha de Oliveira vai nos dar uma base, uma noção a respeito das práticas do espiritismo, né? O que é a doutrina espírita e as suas práticas. Então, isso seria, vamos dizer, o início, uma base. Por isso que na programação desse curso, seja online ou seja presencial, inicia-se pelo capítulo 30, para que todos tenham essa noção do que é o espiritismo e as práticas adotadas. E agora, depois, ou paralelamente, quem quisesse aprofundar um pouco mais sobre o espiritismo, né, sobretudo quem está tendo o primeiro contato com a doutrina, existe esse livro, escrito por Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Então, também são noções primárias, básicas, né, a respeito do Espiritismo. Então, quem quiser, quem se interessar, não é obrigatório, fica a critério de cada um, né, ler também esse livro, que obviamente contribui bastante. Então, meus amigos, vamos começar o nosso estudo com alegria, com vontade, com ânimo, porque nós temos muitas coisas a aprender no decorrer deste ano com esse livro Iniciação ao Espiritismo. Vai nos trazer informações valiosíssimas sobre o mundo material, o mundo espiritual, a relação dos espíritos entre esses dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. E todos esses ensinamentos, com certeza, vão nos ajudar a entender melhor a vida, né? O que estamos fazendo aqui, a nossa destinação, né? Por que Deus nos criou, enfim. E todas essas informações vão ajudar muito nessa nossa caminhada, nessa nossa existência. Então vamos estudar, vamos aprender, mas sobretudo vamos praticar. E como eu faço sempre, no início de cada capítulo, de cada estudo, eu faço uma oração simples, curta, singela, agradecendo a Jesus a oportunidade de podermos ter contato com essa doutrina que tanto nos esclarece, nos liberta, nos consola e contribui sobremaneira na nossa caminhada. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco nesses estudos, ampliando a nossa memória para que possamos reter esses ensinamentos, esses conhecimentos, mas, sobretudo, que possamos praticar tudo aquilo que aprendemos. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, damos início ao estudo deste capítulo. Que assim seja. Nesse slide, nós vamos comentar sobre o tríplice aspecto do Espiritismo. E Allan Kardec fez uma definição bastante interessante. Diz ele, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos e consequências morais. Uma doutrina, ela contém um conjunto de princípios, de postulados. Fundamentos é a base, é o alicerce, é o conjunto de regras básicas devidamente organizados. Então, a nossa doutrina, ela tem uma parte filosófica. Por quê? A partir de tudo que foi levantado, tudo que foi testado, conferido cuidadosamente por Allan Kardec, tudo que foi observado, nos faz refletir a respeito da vida
das relações entre o mundo material e o mundo espiritual, nos dá um entendimento muito mais amplo do que é apenas a vida física. Então, existe aí todo um aspecto filosófico que nos obriga a pensar, a repensar, a refletir, a modificar os nossos conceitos, os nossos paradigmas. E todo o estudo, todo o postulado que favorece, que nos dá a possibilidade desta reflexão, de um novo entendimento, uma nova concepção, tem então esse lado filosófico. Os fundamentos científicos, no caso da doutrina, é porque Kardec, assim como um cientista, partiu de observações, de constatações, de anotações, de repetições de experiências, né? Repetições à exaustão, até poder chegar a uma conclusão. E é exatamente assim que os cientistas fazem, né? Eles observam, eles anotam, eles estudam, eles repetem aquelas experiências para ver se o resultado é sempre o mesmo. Kardec partiu exatamente do mesmo princípio de observação, de constatação, de estudo, para poder fazer a codificação. E é óbvio que esse lado filosófico, associado a este lado científico extremamente importante, tem as suas consequências morais. Porque a partir dali se apresenta para nós um leque muito mais amplo a respeito da vida, das relações entre o mundo material, o mundo espiritual, o entendimento a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, né? Espíritos, que somos os seres inteligentes criados por Deus. Enfim, nos dá uma nova concepção sobre a vida. Então, tem sim uma consequência moral muito importante. Então, essa definição de Kardec, ela é muito inteligente, né? Tem muita propriedade, muito bem fundamentada, e nós vamos ver a seguir, né? Então, o lado científico. Kardec estudou os espíritos, a sua origem, a natureza, o estado e a destinação, né? Como os espíritos se originaram, qual a natureza deles, o estado, né? Ora encarnado, ora desencarnado, o estado moral e a destinação, né? O meio ambiente é um mundo espiritual. Quando estamos encarnados, ora encarnados, horas desencarnados, né? Então, o meio ambiente original do espírito não é o mundo físico. O mundo físico é momentâneo, né? Passageiro, aonde nós vamos dizer assim, praticamos tudo aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Mas o verdadeiro ambiente do espírito é o mundo espiritual. E as relações, como eu disse, entre o mundo material, entre o mundo espiritual, porque ora estamos numa situação, ora estamos em outra. Então, esse aspecto científico, né, sobre a origem, a natureza, estado e a destinação, o meio ambiente, enfim, esse aspecto, eles são muito bem abordados no livro dos Espíritos, nas questões de número 76 a 83. Quem tiver o livro dos Espíritos, ou mesmo que não tenha, pela internet a gente consegue abrir o livro, quem quiser dar uma olhadinha nessas questões, são perguntas que Kardec fez aos espíritos, né? E eles responderam a respeito. Então, é bastante interessante. Allan Kardec emprega o método experimental, como eu disse, né, nos fundamentos científicos, a base, o alicerce, aquele conjunto de regras básicas, foi exatamente o que Kardec fez. Ele observou, ele comparou, ele analisou e, remontando dos efeitos daquilo que ele via acontecer, ele chegou às causas. E ao chegar às causas, então, ele também constata a lei
que rege essa vida espiritual, esse mundo espiritual. Então, ele parte, né, dessas características, desses pressupostos da observação, da comparação, da análise, né, para poder fundamentar, codificar a doutrina. E o aspecto científico do espiritismo está abordado especialmente no livro dos Médiuns e a Gênese. O livro dos Médiuns, que vai tratar da mediunidade, né, desta relação com o mundo espiritual, e a Gênese, que vai nos trazer o princípio de tudo, vai nos falar sobre Deus, sobre fluidos, enfim, vai falar sobre uma infinidade de assuntos. Então, esse lado científico da nossa doutrina está bastante fundamentado, bastante esclarecido nesses dois livros, o livro dos Médiuns e a Gênese, né? Então, também, depois aí, fique à vontade, quem quiser ler esses livros, o Kardec, inclusive, tem estudo sobre o livro dos Médiuns, bastante interessante, né? Então, vamos seguindo. Bem, nesse slide nós vamos falar sobre o aspecto filosófico da doutrina. Interpreta a natureza e os fenômenos, bem como faz a reformulação da concepção do mundo e de toda a realidade, segundo as novas descobertas reveladas e pesquisadas. Trata dos princípios e dos fins, da origem e destinação do universo, respondendo a várias questões. Então, veja só, a doutrina, ela interpreta, através de tudo que Kardec estudou, constatou, observou, os fenômenos, né? No diálogo com os espíritos, Kardec fez muitas constatações. E essas constatações, ela, como eu disse no slide anterior, faz com que a gente reformule a nossa concepção de mundo, né? Aquilo que era uma visão estreita, pequena, apenas do ponto de vista material, agora cresce, fica mais abrangente, extrapola. Por quê? Porque vai também para o mundo espiritual, que é, vamos dizer assim, é o mais importante, né? Porque o mundo espiritual, ele sobrevive sem o mundo material. Nós vamos, quem estuda o livro dos Espíritos, num determinado capítulo vai ver isso, que o mundo espiritual é muito mais importante. Então, a partir do momento que Kardec nos traz toda aquela experiência que ele amealhou ao longo de alguns anos, fazendo todo aquele levantamento, aquele estudo, aquela constatação, e chega a uma realidade diferente até então existente, tudo isso reformula a nossa concepção de vida, a nossa concepção de mundo, nos faz refletir, ver as coisas de uma outra forma, de uma forma muito mais abrangente, né? Por exemplo, responder: quem somos? Somos espíritos. Sim, então não somos apenas um corpo físico. Nós somos um espírito milenar que fomos criados por Deus, né? Há milhões de anos. Inicialmente um princípio inteligente, depois adquirimos um espírito humano. Então não somos apenas aquele corpo físico que nasce, depois de um tempo morre por causa desse ou daquele motivo. Somos muito mais que isso, né? De onde nós viemos? Estivemos sempre, desde o início, aqui no planeta Terra, ou já passamos por outros lugares? Somos viajantes desse universo infinito? De onde viemos então? Por que nós estamos aqui num mundo que neste momento, um mundo de provas e expiações, é um mundo que traz muita dor, muito sofrimento, muitos problemas de toda a ordem? Será que estamos aqui por acaso? Surgimos do nada, né? Ou existe toda uma inteligência por trás de tudo, de toda a criação do universo, de todos os seres, né? O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo da nossa estada aqui na Terra?
E para onde nós iremos, né, quando deixarmos o corpo físico? Para onde nós vamos? Fazer o quê? Então veja, todas essas questões que muitas pessoas se fazem, né? Por que eu estou aqui? Fazendo o quê? Qual o motivo? Qual o objetivo de estar aqui num mundo onde tem tanta dor, tanto sofrimento? É o aspecto filosófico, porque nos faz refletir, nos faz pensar, como eu disse, né? Mudar os nossos paradigmas, os nossos conceitos. Tudo isso é o lado filosófico da nossa doutrina. E essas questões que nos obriga a pensar, a refazer comportamento, conduta, porque nos dá um outro entendimento, essas questões nos dá uma filosofia de vida, um pensamento. E os princípios fundamentais desse aspecto filosófico da doutrina, eles estão consubstanciados no Livro dos Espíritos, um livro que contém 1018 questões que Kardec fez aos espíritos, né? E um grupo, uma pleiade de espíritos, então, responderam a todas as indagações de Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, vamos dizer assim, ele é o aspecto filosófico da nossa doutrina. Bem, meus amigos, vamos ver agora então o último aspecto da doutrina, que é o aspecto religioso, é o aspecto moral. Como consequência das conclusões baseadas nas provas da sobrevivência humana após a morte, a realidade conhecida se projeta no plano das relações entre o homem e a divindade, adquirindo sentido religioso, que é a ligação do ser humano com o divino. A palavra religião significa exatamente isso, né? A ligação entre os seres humanos e a divindade. Então, como consequência, né, das conclusões que Kardec chegou, da vida que segue após a morte do corpo físico, né? A vida continua, todos aqueles aspectos levantados, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos futuramente, baseado em tudo aquilo que ele constatou, analisou, concluiu, tudo isso nos trouxe uma nova realidade, uma nova percepção sobre a vida, de que a vida não é apenas o lado material, o lado físico, é, sobretudo, o lado espiritual, porque somos espíritos imortais, né? Fisicamente, nascemos e um dia desencarnamos, mas o nosso espírito viverá para sempre. Então, isso traz uma nova realidade para nós, um novo conceito, um novo paradigma, um novo entendimento sobre a dimensão da vida, de Deus, do universo, enfim, de tudo que nos cerca. Então, esse aspecto religioso, ele tem uma influência direta na nossa moralidade. Porque a partir do momento que eu sei que eu vou colher tudo aquilo que eu planto, acaba aquela ideia, né, de que a hora que eu desencarnar, a hora que eu for para o túmulo, tudo termina, tudo se encerra, tudo acaba. Quando eu passo a ter uma percepção, aliás, não é só uma percepção, é uma certeza de que a vida continua e que eu colherei no futuro o que eu estou plantando hoje, isso me traz um comportamento diferente, uma conduta, uma vivência completamente diferente, né? E isso me aproxima de Deus, isso me aproxima da divindade. Então é por isso que a Teresinha diz, é principalmente por essas consequências religiosas que se deve encarar o Espiritismo, porque o Espiritismo nos traz esse aspecto religioso, esse aspecto da moralidade. O Espiritismo, então, revive, restaura e complementa o cristianismo. Quer dizer,
tudo aquilo que Jesus nos deixou, nos legou em termos de ensinamento, em termos de conduta moral que devemos seguir, o Espiritismo vai reviver, vai trazer à tona novamente, vai restaurar, em alguns aspectos, até complementar todos esses ensinamentos, né? E o aspecto religioso da nossa doutrina espírita fica especialmente evidenciado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus, né, com os comentários, com a interpretação de Allan Kardec, e o livro O Céu ou o Inferno, que vai nos relatar vários assuntos e nos trazer depoimentos riquíssimos, né, de espíritos, né, que viveram aqui na Terra e, de acordo com a sua conduta, boa ou má, passam por experiências no plano espiritual e vêm nos contar essas experiências, né, essas vivências que eles tiveram. Então, é um livro muito importante para a gente entender como a vida prossegue no mundo espiritual. Neste slide, nós vamos falar um pouco sobre as práticas espíritas. No Espiritismo, nos relacionamos com o plano espiritual por meio da prece, da meditação, da irradiação de energia, por meio dos passes, que também é uma irradiação de energia nossa, a nossa energia física associada aos fluidos do plano espiritual, a fluidificação da água, que é muito utilizada, o intercâmbio mediúnico, a nossa relação com o mundo espiritual, as reuniões de estudo que visam nos trazer o conhecimento, o entendimento, ampliar a nossa visão a respeito da vida, a respeito de tudo. E também da divulgação da doutrina. Então, a prece, ela nos liga diretamente com o plano divino. A meditação é algo saudável para o fortalecimento do nosso espírito, esse nosso intercâmbio com a divindade, nos acalmar, né, trazer uma energia boa para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, né? Então, todas essas, vamos dizer assim, essas atividades, né, essas práticas, melhor dizendo, não atividades, mas práticas, elas são fundamentais no Espiritismo. E tudo é feito com muita simplicidade e sinceridade, sem exterioridades, porque o que age, o que interessa na verdade, né, o principal é o pensamento, a vontade e os bons sentimentos. Então é tudo feito de uma forma muito simples, como fazia Jesus, né? De uma forma muito sincera, verdadeira, né? Sem atos grandiosos de exterioridade que muitas vezes têm uma única finalidade, é impressionar as pessoas. Agora, nada disso, né, é importante, complicar, fazer coisas grandiosas, diferentes com esse objetivo, porque no fundo o que realmente vai interessar a essência é o nosso bom pensamento, é a nossa vontade sincera de querer contribuir, cooperar, ajudar, e os bons sentimentos, né? Sentimento de amor, de fraternidade, de respeito pelo próximo. Então é isso que importa. Jesus sempre agiu com simplicidade, orando, curando, ensinando, sem nenhum gesto especial, sem nenhuma fórmula ou condicionamento, visando sempre o bem, a cada um conforme as suas obras. Então é isso, meus irmãos, que nas práticas espíritas é o que mais interessa. Ser simples, ser sincero, ser verdadeiro, né? Ter bons pensamentos, bons sentimentos
e essa vontade de agir, né? Agir efetivamente em nosso benefício e em benefício do próximo, porque quando estamos nesta relação, ajudando, cooperando, nós também somos beneficiados, né? A vida é como se fosse uma rodovia de mão dupla, uma vai e outra vem. Então, a partir do momento que nos doamos, que ajudamos, cooperamos, nós também recebemos do plano superior espiritual e também dos homens. Recebemos boas vibrações, bons sentimentos. Isso é o que importa. Então, no Espiritismo não se adota a prática de atos, objetos, cultos exteriores. Quer dizer, não existem cantos, não existem hinos, não existem roupas especiais, uniformes, objetos, sacramentos, pontos, né? Riscar pontos, enfim, uma série de outras coisas que podemos encontrar em outras religiões. No Espiritismo não há nada disso. O que existe é o bom pensamento, o bom sentimento e a vontade de se transformar, né? Nos tornar espíritos melhores, evoluir, porque é esse o objetivo de Deus em relação a nós, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para um dia poder contribuir de forma muito mais grandiosa e efetiva nessa imensa obra de Deus que é o universo, as suas criaturas. Então, o Espiritismo é tudo muito simples, né? Não há dogmas, não há rituais, não há nada disso. Vamos falar agora um pouco sobre Espiritismo e mediunidade. Ponto importante é o destaque que alguns dão à mediunidade sem perceber o valor maior da doutrina espírita. E qual é o valor maior da doutrina espírita? É a transformação moral, é a nossa mudança interior, né? Na condição que estamos hoje, em espíritos melhores, mais humanos, mais fraternos, mais justos, mais misericordiosos. No entanto, muitas pessoas acabam procurando a doutrina espírita apenas e tão somente em função do mediunismo. Seguindo, como a prática mediúnica proporciona socorro espiritual muito valioso, a maioria das pessoas que procura o centro espírita vem interessada no mediunismo. Então, alguns, por pura curiosidade, para ver como é que se processa essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Entre quem está encarnado e quem está desencarnado, mas muitos também vêm à casa espírita não com o objetivo da reforma íntima, da transformação, né? No estudo, no aprendizado. Vem porque está passando por um momento difícil, seja um problema de ordem afetiva, psicológica, uma doença física, um problema financeiro, um problema de relacionamento, enfim, os problemas são os mais diversos. Então a pessoa procura a casa espírita com aquele objetivo de eliminar, tirar da sua frente aquele problema que está causando muita dor e muito sofrimento. Mas quando se explica para aquela pessoa que muito daqueles problemas, ou aquele problema que ela está vivenciando, depende dela, da sua modificação, da eliminação de vícios, de pensamentos que não são bons, de sentimentos que às vezes a pessoa traz de ódio, de raiva, de vingança. Quando se diz para ela que ela precisa se modificar, que ela precisa estudar, se transformar, então ela desiste do espiritismo, porque o espiritismo, ele realmente exige bastante da gente, porque a transformação, ela não ocorre de fora para dentro, é o contrário, é de dentro para fora. E muitas pessoas procuram uma casa espírita exatamente nesse sentido, ela quer que alguma força externa
alguém resolva aquele problema que ela tem que está causando dor e sofrimento. Não que a casa espírita não vá fazer isso, ela vai fazer. A pessoa pode levar lá o seu nome num trabalho mediúnico, então será ajudada de alguma forma a aliviar aquela situação, aquele constrangimento, aquele problema que ela está passando, sem dúvida nenhuma. As palestras, os passes, a água fluidificada, tudo isso vai ajudar, vai contribuir. Mas, se a pessoa não tiver consciência da necessidade da mudança, de alterar o seu comportamento, a sua conduta, se ela não fizer esse trabalho, nada vai adiantar. Então não dará certo nesta casa, não dará certo em outra, não dará certo no espiritismo, não dará certo na igreja católica, na igreja evangélica, enfim, aonde ela for, porque muitas vezes o problema não está fora, o problema está dentro. Então, quando a pessoa procura uma casa espírita apenas em função do mediunismo, de manter essa relação com o mundo espiritual, seja por curiosidade, ou seja, apenas para eliminar um problema momentâneo que está causando dor e sofrimento, via de regra não vai funcionar se ela não fizer uma análise e alterar a sua conduta. O espiritismo é, sobretudo, estudo, trabalho e vivência cristã para nos levar à evolução. Aí está a chave da nossa melhora, da nossa transformação, da nossa evolução como espíritos imortais que somos. Estudar para conhecer. Como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como? Através do estudo, do conhecimento, da verdade. Mas também e muito em função do trabalho no bem e a vivência cristã, né? O nosso comportamento completamente modificado em seres melhores, em pessoas de bem, pessoas fraternas, justas, misericordiosas. É isso, é essa vivência cristã que vai nos melhorar e nos livrar de muitos problemas que hoje nós enfrentamos. Disse Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então veja, Kardec não está dizendo assim, conhece-se o verdadeiro espírita porque ele tem ações, comportamento santificado. Não, ninguém é santo aqui nesse momento, né? No momento atual nosso evolutivo, ninguém é santo. Somos espíritos imperfeitos, com os nossos problemas, as nossas sombras, as nossas dificuldades. Mas o verdadeiro espírita é aquele que faz esforço, que luta pela sua transformação moral e para domar as suas más inclinações, os seus maus pensamentos, os seus maus sentimentos e as suas más atitudes. Bem, chegamos à conclusão do nosso estudo, né? De tudo que nós vimos até agora. Só é um verdadeiro centro espírita aquele que vivencia a doutrina espírita, tal como definição clara, como nós vimos, né? O grande objetivo é a transformação do ser humano por meio do estudo, do trabalho, da vivência cristã, né? Se utilizando dos ensinamentos, dos postulados da doutrina espírita, que tão bem Allan Kardec codificou. Quem realmente entende a doutrina espírita não fica somente na prática mediúnica ou na busca do passe, da cura ou do fenômeno, mas procura melhorar-se e ajudar os outros a se melhorarem. No quadro anterior,
a gente comentou sobre isso, né? Que muitas pessoas acabam procurando a casa espírita apenas pela prática mediúnica ou pela curiosidade do fenômeno, né? Ou então o que a gente chama de papa-passe. A pessoa vai lá, às vezes nem assiste a palestra, né? O que está sendo dito, ela não está preocupada em estudar nada, ela quer ir lá tomar um passe, porque ela acha que só tomando passe ela vai obter a cura, a melhora dos seus problemas, a melhora das suas dificuldades momentâneas. E não é bem assim, né? A gente precisa aprender, trabalhar, ajudar e, lógico, nos socorrer daquilo que é muito bom, né? Que é o passe. O passe é excelente, é uma transfusão de energia, muitas vezes nos dá aquela energia que nos está faltando, aqueles fluidos espirituais, né? Que os bons espíritos derramam sobre nós. Isso vai nos ajudar. A água fluidificada também vai contribuir em muito. A gente assistir uma palestra para aos poucos ir modificando o nosso pensamento, a nossa conduta, tudo isso vai contribuir. Mas se a gente não estudar, não trabalhar e não tiver uma vivência cristã, muito pouco vai adiantar. Quem realmente entende a doutrina espírita, quando realiza as práticas espíritas, procura fazê-las de forma autêntica, simples, né? Sem exterioridade, como nós já dissemos em slide anterior, sem aqueles atos grandiosos, cujo objetivo, na maioria das vezes, é apenas impressionar. De forma sincera, baseada apenas e tão somente na verdade, de forma fraterna, visando o quê? A caridade, a fraternidade, o bem-estar do outro, e buscando o bem para nós, o bem que queremos para nós, para os nossos familiares, amigos, o bem para todos, porque este é o cumprimento da vontade divina. Bem, meus amigos, chegamos ao fim do estudo desse capítulo 30, né, que nos dão, esse capítulo nos dá uma noção sobre as práticas espíritas, né? Espero que tenha contribuído com vocês no entendimento desta lição, deste capítulo. É fundamental que vocês façam a leitura completa do capítulo e, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no nosso grupo de WhatsApp que eu ou a Sandra ou a Gabriela vamos responder a todas as questões, a todas as dúvidas. Semana que vem terá um novo estudo, né? E vamos em frente, vamos entendendo a doutrina, vamos aprendendo, conhecendo, né? E estamos abertos aí para vocês, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer comentário. Que Jesus nos abençoe a todos, nos proporcione ótimos dias aí pela frente, né? E dentro em breve nos encontraremos. Um abraço a todos.